Meus irmãos, graça e paz, que bom, oportunidade de revê-los também aqui, depois de 2 fins de semana longe de vocês, aqui estamos pela graça e bondade do Senhor. Convido os irmãos que abram a palavra de Deus, em livro de, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, do versos 1 a 13, apenas os 13 versículos iniciais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, de 1 a 13, nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe aprouve, nada houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e os seus serviços, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus coupeiros, e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade, a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra é a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade e fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, porque te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também a naus de Irã, que de Ofir transportavam ouro, trazia de lá grande quantidade de madeira, de sândalos e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu jamais, nem se viu mais semelhante madeira até ao dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Amém. Que Deus nos dê graça na compreensão e na aplicação da sua palavra. Meus irmãos, tudo que Deus concede ao homem deve ser para a glória de Deus. Toda a sabedoria, toda a capacidade, todos os dons e talentos, todos os homens e mulheres, todas as pessoas deveriam dar a Deus toda a glória, ao usufruir desses frutos que Deus dá, dessas bênçãos que Deus dá. Infelizmente, com o pecado, os homens pegam aquilo que Deus concede, a sabedoria, por exemplo, de fazer grandes coisas ou de responder questões difíceis, e muitas vezes eles se colocam no lugar de Deus, né, como que aceitando a idolatria de si mesmo, a idolatria que fazem de si mesmo, e assim se deificando, né? Isso aconteceu, por exemplo, com a geração de Caim, quando eles começaram a construir coisas, foram hábeis construtores, agricultores, músicos, eles se deificaram, começaram a adorar. Um dos descendentes de Caim, daquela geração perversa,
que a gente sabe a história, que é a construção da Torre de Babel, fazendo lá uma torre imensa, porque eles queriam tornar célebre o seu nome, queriam subir até os céus. E essa é o que está no coração do homem quando ele não entende o propósito pelo qual foi criado, o propósito de glorificar a Deus. Então, tudo que você tem, tudo que faz bem feito, tem que ser para a glória de Deus. Isso para manifestar a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. É dele toda a sabedoria, nada temos, tudo vem do Senhor. Nós movemos, respiramos, existimos porque Deus assim nos concede. E nós não podemos frustrar esse propósito da criação que Deus nos criou para a sua glória. Quando fazemos isso, de fato, completamos aquilo pelo qual Deus nos criou. Nesse texto nós podemos ver isso. A gente viu que anteriormente no texto, na exposição desse texto, a gente começa a ver um declínio um pouco de toda a sabedoria de Salomão, ele se usufruindo demais dessa sabedoria a ponto de cada vez mais ter coisas e conquistar coisas, e isso não para, né? Acumulando, como foi lido aqui no texto de Mateus. A gente às vezes acumula demais os tesouros da terra, se esquece de acumular o tesouro dos céus. De repente o texto volta agora no capítulo 10, porque o anterior começa a ter um pouco de declínio, digamos assim, do propósito da sabedoria de Deus em Salomão. Ele começa simplesmente a acumular coisas que nem deveria tanto acumular, coisas que, por exemplo, na lei foram proibidos como cavalos de raças, carros e cavaleiros de guerra, e ele estava com o seu poder, um poder econômico muito grande, adquirindo isto. Mas de repente a história para um pouco nesse declínio, e ela vai retornar no capítulo 11, o declínio de Salomão, porque ele vai desviar o foco de tudo que recebeu de Deus para apenas seu deleite pessoal. E a gente vê muito bem isso descrito, não só no capítulo 11, mas o livro todo de Eclesiastes, quem quiser ler, e você vai compreender o coração do Salomão, como ele se desviou do temor do Senhor e acaba pervertendo todos os dons que Deus tinha dado e acabou se frustrando, a ponto depois de aconselhar-nos, dizer, não faça o que eu fiz. Em Eclesiastes é mais ou menos isso. Tema ao Senhor, aproveite a vida, goze a vida, se alegre, mas não perca de vista o temor do Senhor, porque senão você pode se dar mal. E aí, aqui a gente vê ainda o fruto dessa sabedoria que glorifica a Deus. Uma rainha, a rainha de Sabá, que é o atual Iêmen, ela saiu certamente um reinado muito grande e rico, porque ela traz presentes vultuosos para Salomão, e ela foi testar a sabedoria de Salomão, porque ela ouviu falar, a fama de Salomão se espalhava em todas as regiões, por conta a sabedoria que Deus lhe havia dado era muito grande. E nós temos um caso clássico aqui dessa sabedoria, que esta rainha vem visitar para testar Salomão e poder compreender. E quando ela experimenta a sabedoria, ela fica encantada, fora de si, e diz que, de fato, o que contaram a ela não foi nem a metade, ela sobrepuja, sobra. E veja que a viagem do Iêmen até hoje, onde é Israel, é uma viagem longa. Não lembro agora, com exatidão, a numeração em quilometragem, mas são centenas de quilômetros. Ela viaja com muita riqueza para dar a Salomão. Ela recebe também uma parte de troca de presentes, como fazem as autoridades hoje, né, quando visitam, quando vão lá visitar. Ela não mandou, por exemplo, um embaixador, ela mesma foi lá ter com Salomão. E a gente sabe que essa atitude da rainha de Sabá, em ouvir a sabedoria de Salomão, foi citada por Jesus em Mateus 11, Mateus 12 e Lucas 11, em que ele diz que muita gente vai estar diante da rainha de Sabá, porque ela saiu de onde saiu para ouvir a sabedoria de Salomão, e muitos não saem de onde estão para ouvir Jesus, e ele é muito maior do que Salomão, muito maior. Acontece que Salomão, assim como nós, é claro que Salomão é um tipo de Cristo, claro, uma diminuta proporção, como nós ainda somos também tipos de Cristo, devemos manifestar a sabedoria de Deus, ou qualquer outro dom e talento para a glória dele, e as pessoas possam ver a transformação que Deus faz conosco, gente adâmica, gente pecadora, mas que
quando alcançado pela graça de Deus e quando de fato se dispõe o coração a ouvir essa graça de Deus, somos transformados a ponto de outros verem em nós essa graça de Deus e glorificar a Deus. Esse é o propósito, inclusive. A gente foi evangelizado dessa maneira. Eu, pelo menos, tive um pai na fé que, examinando a vida dele, eu fui atraído para o Evangelho. Muitos são atraídos pelo Evangelho assim, por amizades, por parentesco. Se diz que essa é uma das melhores formas de evangelismo, não desprezando aí o folheto, a proclamação em rádios, em televisão, mas a forma mais efetiva de evangelização são pessoas que vão lá, conhecem você e pelo seu testemunho de vida são transformadas e são atraídas para o Evangelho. Ou, caso contrário, pode acontecer, pode rejeitar o Evangelho completamente, porque nós somos o bom perfume de Cristo, para um cheiro de vida, para outro cheiro de morte e para a morte. A gente não sabe quando será suficiente para essas coisas, Deus o sabe. Nosso papel é proclamar a glória do Senhor. Evidentemente que nós queremos que as pessoas cheirem vida, como nós encontramos a vida no Senhor. E a Rainha de Sabá teve essa oportunidade. Vamos aqui a uma breve explanação com o tema A Sabedoria de Deus em Nós. A sabedoria de Deus em nós, primeiro, faz com que testemunhemos do conhecimento de Deus. O verso 1 e 2, por favor, dê uma olhada aí rapidamente, eu vou pontuar. Primeiro que a fama da sabedoria de Salomão não provinha dele. Veja que diz aí, com respeito ao nome do Senhor. Primeiro fala que ouviu a fama de Salomão, mas essa fama estava atrelada ao nome do Senhor. O nome do Senhor aqui é Jeová, não é? Senhor com letra maiúscula é Jeová, Deus da aliança, o Deus que nos dá todas as coisas, por nos chamar a essa comunhão com Ele. E ela veio para prová-lo e com perguntas difíceis. Que coisa boa que ela fez, né? Até uma atitude correta, né? Pessoas que escutam uma coisa, eu vou lá mesmo, eu vou lá, não vou mandar o embaixador, eu vou lá examinar e provar se é assim. Mas veja que a sabedoria de Salomão, a fama dele, estava atrelada à comunhão com o Senhor. E de fato, aqueles que têm verdadeira comunhão com o Senhor e vivem essa comunhão, serão espelhos, serão testemunhos para outros neste mundo, porque esse é um dos propósitos de Jesus, de sermos suas testemunhas neste mundo. Outra coisa que a gente vê no verso 2 é que ela traz uma grande comitiva de presentes, e ela o desejo de conhecer e aprender, inclusive de contribuir. Veja, com muitíssimo ouro, pedras preciosas, ela compareceu a Salomão e expôs tudo que estava em sua mente. Essa é outra coisa também maravilhosa, né? Que uma pessoa de longe, uma rainha, em vez de mandar uma embaixada, ela mesma vai com presentes, e ela vai para tirar dúvidas e questionar aqueles que são de Deus, como Salomão era de Deus. E ela vai lá, e aqui me lembra o texto de Pedro, que diz que a gente deve estar pronto para responder a todos quanto pedirem razão da nossa fé. Porque vai acontecer, as pessoas vão olhar para nós, nosso testemunho do Senhor, e vão querer saber por que nós cremos, em quem cremos. E a gente precisa testemunhar, porque esse é o propósito de Deus, né? Através de uma vida que foi transformada pela misericórdia do Senhor, saindo do pecado e mostrando dignidade, a gente possa testemunhar que pessoas podem ser alcançadas da mesma forma que nós fomos. E por último, encerrando esse ponto, o verso 3, Salomão então deu respostas a todos os seus questionamentos. De fato, tudo ele pôde explicar, certamente pela sabedoria de Deus, mas pelo esforço também dele, eu diria, porque a gente às vezes pode receber o dom e ser negligente, né? A gente não faça negligente com o dom que Deus lhe deu. Então, se Deus lhe deu o dom, será de sabedoria, de misericórdia. Tem pessoas que testemunham a Deus sem falar nada, sem poder responder questões difíceis, mas tem o dom da misericórdia, de poder auxiliar, de poder cuidar de pessoas. E isso faz com que pessoas assim testemunhem do amor de Deus, porque são testemunhas do Senhor. E bom que elas possam responder: por que você é assim? Não, porque Deus me salvou e eu quero então agir de misericórdia para com quem precisa de misericórdia. Por exemplo, isso é uma forma de testemunhar para quem tem o dom da misericórdia. Mas é isso, irmãos, eu encerro esse ponto dizendo: a sabedoria de Deus em nós faz com que nós testemunhemos do conhecimento de Deus em nós. Se tem uma coisa que o Evangelho vai fazer conosco, e deve fazer conosco, independente dos ganhos materiais, é a transformação moral.
E nós precisamos levar as pessoas a essa transformação moral, porque nós alcançamos essa transformação moral em Deus. Veja que toda a nossa relação com Deus é espiritual, vertical e espiritual. A gente faz atos religiosos, espirituais, que Deus estabeleceu, não foi a igreja, não foram os homens, foi Deus, a oração, a leitura da palavra, os cânticos, o ofertório. Tudo isso são atos espirituais, rituais, que devem nos levar a um fim, e o fim é moral e ético. Porque Deus é moral e ético. Deve nos levar, inclusive, a uma melhora, para testemunharmos as pessoas que devem desejar a vida que nós temos para a glória de Deus. Segundo lugar, a sabedoria de Deus em nós faz com que outras pessoas experimentem e confirmem a bondade de Deus. Veja o que a rainha disse aí no verso 4, ela constatou, vendo a rainha toda a sabedoria e a casa que edificara. Veja que também, além do aspecto, evidentemente, Salomão aqui uma dimensão muito grande da sabedoria e da riqueza de Deus, deu a ele sabedoria e riqueza. As pessoas constatam isso na vida. Eu sou testemunha, pastoreando igreja desde 1990, embora seja ordenado em 99, mas desde 90 Deus me chamou para cuidar de igrejas. E poderia citar aqui várias pessoas entre nós, quanto são fontes dessa sabedoria e de mudança de vida para melhor, testemunhando do Evangelho. Eu fico encantado com isso, porque aonde eu passo, eu vejo que o Evangelho é prosperidade e transformação, para a glória de Deus. E as pessoas vão confirmar isso, vão dizer, fulano realmente é abençoado. É porque, muitas vezes, esse testemunho não é imediato, ele é comprovado ao longo do tempo, por isso que as pessoas não têm paciência. Se toda a transformação de Deus dependesse das orações nossas aqui, e apenas de um culto, essa igreja estaria cheia, lotada. Mas como depende de perseverança, de progresso no Evangelho, de paciência, muitas vezes as pessoas não aguentam esperar. Elas vão embora. Cadê a transformação? Não é? Cadê? Calma, você começou agora, já está pedindo. Ainda tem tanto vícios do pecado, tanta coisa a ser transformada em você, em nós, lapidados por Deus, até que alcancemos o fruto do Evangelho. Tenha paciência. Ela vai chegar, as pessoas vão testemunhar como a rainha constatou e experimentou olhando a vida de Salomão. O verso 5, cada detalhe ela deixou impressionada. Como eu disse, evidentemente, Salomão foi colocado num nível de sabedoria e riqueza esplendorosa, e que as pessoas ficaram admiradas. A rainha, a comida, o serviço dos criados, até o traje, né? O uniforme que eles usavam, o copeiro, os holocaustos, a forma cultica que ele oferecia ao Senhor, ela ficou fora de si. Veja que, de fato, irmãos, esse é o modelo de Deus para Israel, que Israel falhou muitas vezes. Israel era para ser esse tipo de nação, como o rei Salomão, sempre atraindo outros povos a um Deus justo e verdadeiro que transforma a vida de pecadores. Salomão teve o momento mais glorioso do reinado de Israel. Mas até chegar aqui, a gente passou por Saul, 40 anos, de altos e baixos, muito mais baixo do que alto, e de Davi, que teve mais altos, mas não alcançou a glória e a paz que Salomão teve. Davi, para poder se estabelecer, ele brigou muito, derramou muito sangue, por isso que Deus não deixou ele construir a casa dele. Salomão não precisou brigar, não teve guerra. Ele já usufruiu do trabalho de outros, né? E agora está vivendo um momento glorioso. Era para Israel viver o tempo todo assim, desfrutando da glória de Deus, de todo o benefício do Evangelho, da verdade de Deus, e sendo testemunha para outras nações, a fim de que outras nações vissem nele o modelo de um Deus justo, de um Deus santo, e desejassem, eu quero aquele Deus de Israel. Como nós, para nós, devemos ser assim também. E aí ela fica encantada, e aí no verso 6, ela diz assim, veja, foi verdade o que eu vi a teu respeito, da tua sabedoria, na minha terra eu vi. E no verso 7, ela tem uma postura correta, que todo mundo deveria ter. Eu não cria nas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Que atitude é essa? É não crer? Não. É não crer e vou lá provar, eu quero lá saber, é quase que uma tomita, né? Tomé. Eu tenho que ver, ela tem que constatar. Eu acho que foi isso que também
fez Nicodemos. Ele foi ter de noite com Jesus, impressionado com os sinais, e disse: Senhor, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E ele para ouvir Jesus, e eu entendo que ele escutou o mais famoso sermão de Jesus sobre salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá no discurso. Provavelmente Nicodemos ouviu isso e provavelmente Nicodemos se converteu porque parou para ouvir Jesus. Então, eu quero dizer até às pessoas que nos assistem ou que estão aqui presentes, se você não é crente, você tem essa oportunidade hoje, ouvindo essa história da rainha de Salomão, a rainha de Sabá, que foi ter com Salomão, que você deve procurar ter com Jesus, procurar ouvir Jesus. Eu lembro que quando o meu pai na fé testemunhou para mim, dos idos de 1981, comecei a ler a Bíblia e disse para ele: estou lendo Gênesis. Ele disse: não leia Gênesis, comece lendo Mateus. Eu lembro do impacto que foi a leitura de Mateus para mim, sobretudo no Sermão do Monte. A reação que eu tive é: por que ninguém nunca me contou isso que Jesus está dizendo aqui? Eu ia para a religião que ia na época, e eu ficava ouvindo sobre o evangelho social. O evangelho que altera aqui a caridade, os pobres e tal. Ótimo. Mas o conteúdo do evangelho de Jesus, da salvação, da transformação, da misericórdia, eu não escutava. E aquilo me indignava. Disse: por que eu não escuto o que está aqui? Aquilo me impactava. Lendo a Bíblia, impactava. Isso é muito sério o que Jesus diz aqui. E eu nunca escutei, indo regularmente para a igreja como eu ia, até porque estudava num colégio religioso. Tinha religião o tempo todo, mas eu não escutava o que Jesus dizia diretamente. Por isso que é importante você ir experimentar, de fato, se é assim mesmo, se o evangelho é ou não é a verdade. Se não é, é ou não é libertador. Se não é ou não, esperança. As pessoas precisam ler a palavra de Deus, experimentar, pedir a Deus: Senhor, me ajude. Foi isso que a rainha de Sabá fez. Ela viu, e ela constatou, ela foi com os próprios olhos constatar se era fato toda aquela sabedoria em nome do Senhor. E experimentou de fato. E no verso 8, encerro esse ponto, ela termina dizendo: felizes os que experimentam, os homens, os teus servos, estão sempre diante de ti para ouvir essa sabedoria. Veja que no verso 7, ela disse: não me contaram a metade, porém você sobrepuja em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Então é isso, meus irmãos, eu encerro esse ponto dizendo que muitas pessoas precisam ver em nós a sabedoria de Deus para experimentar e confiar na bondade do Senhor, como a rainha de Sabá experimentou. E por último, último ponto, a sabedoria de Deus em nós, primeiro, faz com que testemunhemos o conhecimento de Deus, faz com que outras pessoas experimentem e confiem na bondade do Senhor, e agora faz com que a glória de Deus seja proclamada. Veja o que ela diz aí no verso 9, a rainha de Sabá: bendito seja o Senhor Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor, a razão aqui, né? Aí quem estava ontem na pregação, o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Veja, Salomão provavelmente não negou que tudo que ele tinha, o que ele era, o que recebeu, vinha de Deus. Tanto é que a rainha de Sabá está dizendo, está dando a glória ao Senhor: bendito seja o teu Deus que se agradou de ti para te colocar no trono, para executar juízo e justiça, irmãos. Essa é a sabedoria de Deus, sabedoria que faz transformação, que transforma tudo, inclusive justiça e juízo. A primeira prova da justiça e do juízo de Salomão está no caso daquelas duas prostitutas em Israel. Já era uma vergonha ter prostituta em Israel, uma coisa abjeta, pessoas vivendo da venda dos seus corpos. E vocês sabem da história, uma criança, as duas tinham filhos, dos filhos morreu, e ficaram brigando pelo filho vivo. E Salomão consegue resolver aquele caso de quem era o filho da pessoa, da mulher, porque elas disputavam: não, o morto é teu, o vivo é meu. E Salomão consegue, com justiça e juízo, estabelecer a verdade, porque essa é a sabedoria de Deus, que vai até no âmago, vai no coração das pessoas e destranca as portas do coração para revelar a verdade.
com aquele método que ele fez, né? Pediu uma espada para dividir a criança, metade para uma, metade para outra. A mãe disse, não, não faça isso, dê a ela o vivo. Então, destrancou no coração da mãe o verdadeiro amor materno. Ele pôde, então, descobrir qual era a mãe verdadeira e dar para a mãe verdadeira o filho vivo, não dividido. Porque essa sabedoria de Deus faz a gente ter discernimento para a vida, irmãos. Ah, quantas pessoas desprezam o discernimento de Deus. Sabe, a gente vai ficando velho, cabelos brancos, e a gente fica vendo quantas decisões erradas nós tomamos por não ter sabedoria e discernimento. Quantas vezes demos com a cara no muro, e até ouvimos, alguém falou para a gente, às vezes um avô, uma avó, um tio mais experiente, mais sábio, deu um conselho e a gente não quis, não, eu vou experimentar, eu vou fazer o meu trajeto. E a gente, tolo bastante de não ouvir os anjos que Deus levanta para dizer, não vai por aí. Vai assim, sabedoria, discernimento para a vida, que vem de Deus, é tão transformadora que a gente não pode desprezar, não pode. Pelo contrário, tem que aproveitar e dar a Deus toda a glória quando recebemos dessa sabedoria. Foi o que a rainha fez. No verso 10, ela deu grande dádiva, nunca antes dada. É curioso, se você olhar no verso 10, ela deu 120 talentos de ouro. Dá uma olhada agora no 9,14. 9,14, numa troca comercial com Irão, Irão deu a Salomão, veja, verso 9,14, Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Mas foi uma troca comercial, porque no verso 13, porque diz, que cidades são estas que me deste, irmão? E lhe chamaram terra de Gabu, porque Salomão deu a ele cidades, deu 20 cidades na terra da Galileia, e ele não gostou. Mas foi uma troca comercial, você me dá ouro e eu lhe dou cidades, e deu cidade da Galileia. Isso já mostrava o declínio de Salomão, né? A questão da relação comercial para ele não estava tão alta assim, quase que um puxou o tapete de Irão, né? Você me deu ouro, mas vou dar cidades que não prestam, tanto que eles terra de Cabu, né? E significa, tem muitas traduções, mas uma delas não serve para nada. Irão ficou um pouco chateado com Salomão. Isso já mostrava o declínio de Salomão, o amor ao dinheiro, né? Às vezes, eu já preguei na semana retrasada sobre isso. Agora, aqui a rainha de Sabá trouxe 120 talentos de ouro, como oferta, e vislumbrada, e glorificando, e louvando a Deus na sabedoria, ela oferta a Salomão, como que ofertando a Deus, porque foi alcançada por uma grande graça, a graça da sabedoria de Deus, e pôde experimentá-la. E aí, no verso 11 e 12, quase que uma digressão, fala sobre Irão, trouxe madeiras de sândalo, uma digressão aqui no texto. E no verso 13, eu encerro, o rei Salomão também presenteou a rainha de Sabá, tudo quanto ela desejou e pediu, afora toda a sua generosidade real. Havia trocas de presentes, como acontece hoje nas autoridades de países estrangeiros, quando se encontram, né? Assim ela voltou para sua terra com os seus servos, né? E aí, meus irmãos, eu encerro essa pregação dizendo o que Jesus disse lá em Lucas 12 e Mateus 12 e Lucas 11. A rainha de Sabá saiu de longe, muito longe, para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele proferiu isso contra as cidades de Cafarnaum e outras cidades, dizendo, essa mulher saiu para ouvir a sabedoria de Salomão, ela estará no juízo, e condenarão as cidades que não ouviram quem é maior do que Salomão, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas Deus tem levantado para testemunhar do Evangelho? E quantas pessoas têm endurecido o coração? Não fazem como a rainha de Salomão, a rainha de Sabá, para lá ouvir e experimentar a graça de Deus manifestada na vida de muitas pessoas que Deus levanta, como Salomão, para testemunhar da grande sabedoria que é dele, não é de Salomão. O ministério que nós temos, seja de misericórdia, como eu citei, ou qualquer outro, não é nosso, é de Deus. E as pessoas precisam ver Deus nesse testemunho. É que, muitas vezes, no anseio religioso, as pessoas querem ter um contato com um anjo, né, com algo sobrenatural. O céu se abrindo e Deus falando, como naqueles filmes, né? Parece uma luz e uma voz de locutor famoso, para Deus falando.
Deus está usando pessoas, está usando testemunhos, está usando a sua glória na vida de muita gente. Até mesmo, cada dia que amanhece, o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há discurso, não há palavra, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Quanta gente de coração endurecido para ouvir a sabedoria de Deus. Quanta gente ainda que não faz como a rainha de Sabá, que não vai lá experimentar na fonte da sabedoria, que é o próprio Deus, na sua palavra, quando poderia descobrir, é verdade tudo o que me disseram. Aliás, me contaram pouco, nem a metade. Eu descobri a tua sabedoria, que é muito melhor. Eu espero que você que está nos assistindo, você que está aqui, se não aceitou Jesus, que não fez como a rainha de Sabá, que muitos teólogos dizem que já está salva, porque ela está no dia do juízo, condenando aqueles que não estarão na salvação. Lembre-se que alguém vai dizer, mas gente sentando para condenar. Lembre-se que na teologia paulina, lá no capítulo 1 Coríntios 5 e 6, Paulo diz que os santos hão de sentar junto com Jesus para julgar os anjos e os homens. Nós sentaremos nos tribunais. E só sentarão com Jesus os salvos. Se a rainha de Sabá estará no dia do juízo condenando quem não ouviu a Jesus Cristo, então ela foi salva. O exemplo dela é que escute quem dá a sabedoria, e quem dá a sabedoria é Deus. E se temos a sabedoria e temos tudo que temos, tudo tem que ser pela glória de Deus. Tudo. As pessoas têm que ver em nós a glória do Senhor, porque nada nos pertence, tudo pertence ao Senhor. Que Deus nos ajude a viver dessa forma, irmãos, para a sua glória e para a proclamação do seu reino nessa terra. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa palavra bendita. E por saber, Jesus, que Tu confirmasse essa palavra, repetindo essa história nos evangelhos, falando da importância do ato da rainha de Sabá, que foi ter com a sabedoria de Salomão, experimentou teve grande experiência. O Senhor é muito maior do que Salomão. O Senhor é o dono de toda a sabedoria. E nós precisamos, desta mesma forma, Senhor, repercutir a Tua glória, com os dons e talentos, com todas as bênçãos que o Senhor nos dá para a Tua glória. Nos ajude, Senhor, a viver assim, para a Tua glória e para atrair pessoas para Ti que precisam ser salvas. Senhor, se há alguém aqui entre nós que ainda não aceitou a Ti como Salvador, que agora tenha coragem de dizer, eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero compreender a sabedoria, eu quero ser transformado pela sabedoria de Deus. Por favor, Senhor, que nesse coração possa haver salvação. É a nossa oração. Pedimos que o Senhor se revele a essa pessoa, transformando, e que ela experimente o poder de Jesus, a pessoa mais sábia do que Salomão. Na verdade, a quem pertence todos os tesouros da sabedoria, o próprio Jesus. A Ele toda a glória e louvor, assim oramos e pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe aqueles que nos assistiram até aqui, na pregação. Muito obrigado pela sua participação.